Bom dia, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos à Rádio MPS. Hoje é um dia muito especial. Muito especial, por quê? Porque este dia foi especialmente para ti, ou é para ti. Hoje fala para vocês a doutora Bendinha, apresentadora. A Jorgelina Teixeira não se faz presente, mas a próxima já estará. Hoje temos um tema bastante pertinente. Criminoso ou estigmatização? É um tema que temos muito que nos rever e temos muito que aprender. E hoje nada melhor do que alguém especializado com a matéria para então nos elucidar sobre o mesmo tema. Mas antes deixa-me agradecer os nossos parceiros, o nosso padrinho do mesmo projeto, o podcast em que posso te ajudar, Dr. Fernando Cauendimba, as minhas colegas, amigas, parceiras, doutora Catarina Manel Felipe, a doutora Domingas Mochito e a doutora Jorgelina Teixeira João. Por isso, não deixe de nos acompanhar, mais uma vez, sejam bem-vindos. Sigam as nossas páginas, as nossas redes sociais, Facebook, TikTok, YouTube, em que posso te ajudar, podcast em que posso... Mais uma vez, sejam bem-vindos mesmo. Hoje é o tema que trago para vocês, o que trazemos para vocês, criminoso ou estigmatização. Fique ligado, hoje é um dia mais que especial, por quê? Porque a palavra de Deus diz que dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Então, se você hoje está vivo, agradeça a Deus e fica com alegria, boa disposição, porque este dia te pertence. Amém? Criminoso ou estigmatização é o tema de hoje. A estigmatização pode ser tão criminosa quanto o crime em si. Quando rotulamos alguém como criminoso, estamos não apenas a condenar o ato, mas a pessoa como um todo. Então é hora de repensar. Como disse, hoje temos aqui um doutor muito especial, que você vai conhecer, vai então acompanhar, vai nos elucidar melhor sobre o tema em questão. Bom dia, doutor Mário. Queira, por favor, apresentar-se. Seja bem-vindo. Muito bom dia ao podcast em que eu posso te ajudar. Está certo assim? Exato. E obrigado desde já pelo convite, à doutora Bendinha. Amém. E a toda a sua equipe. Pois eu sou o Mário Chanja, nas outras leads também chamado de Chanja Xindica, mas pronto, são pessoas distintas. Sim, o tema é interessante, criminoso ou estigmatização. Vamos então aqui tertuliar um pouco sobre isto, dependente das questões que foram colocadas. É um tema longo, é um tema que já vem sendo discutido desde os tempos idos. Diga-se que transcende até as nossas próprias idades e o nosso próprio tempo. Por isso, estamos aqui para servir, para ajudar. Muito bem. Doutor Sanja, pode, por favor, nos elucidar também, antes de aprofundarmos no mesmo tema, falar-nos um pouco sobre o Dr. Sanja, a carreira profissional? Muito bem, eu sou professor e já há sensivelmente 10 anos. Uau! Estou no campo formado em psicologia criminal. Leciono matérias como biopsicologia da criança, psicopatologia da criança e do adolescente, delinquência juvenil, história da psicologia. Na verdade são várias disciplinas. Com isso quero dizer que estou no mundo da psicologia, essencialmente no campo dos comportamentos desviantes. E por isso, daquilo que nós temos dito na sala de aula, e vamos tentar também partilhar aqui com os ouvintes do podcast em que posso ajudar. Exato. Estamos aqui para ouvi-lo. E já focando no tema, criminoso ou estigmatização. Tem aqui duas palavras que também o Dr. Sanja ajuda-nos a compreender. Criminoso ou estigmatização, estamos a falar propriamente de quê?
Muito bem, temos duas palavras aqui, criminoso e depois temos a estigmatização social. Uma é etiqueta e outra é a categoria. Vá lá. A palavra criminoso é uma linguagem dos juristas, é uma categoria que parte da ideia de que todo aquele indivíduo que incorre a um ato tipificado como ilícito, este indivíduo, quando se prove de que de facto cometeu, esse indivíduo é criminoso. Mas isso na perspectiva jurídica. Na perspectiva psicológica, sociológica, podemos dizer que não existe uma essência de criminoso como tal. Temos um comportamento daquele momento que o indivíduo, claro, é julgado porque de facto incorreu, mas isto não faz parte da sua essência. Logo, deixa-me compreender, doutor Mário. Se bem entender, por parte da psicologia não existe esse rótulo de criminoso, mas sim comportamentos desviantes. Ok. Logo, ao dizer, na psicologia, se nós dizermos criminoso, é justamente o tal chamado rótulo, quer dizer que é uma nódoa que estamos a colocar na identidade da pessoa. Okay. É um comportamento desviante, né, que a sociedade está ali para ajudar o indivíduo a corrigir-se a si. E também a retratar a sua própria consciência. Por isso estamos a dizer que o criminoso, a palavra criminoso é um comportamento, mas na perspectiva jurídica, porque cada sociedade tem os seus códigos, tem as suas normas. Sim. E cada sociedade tem os seus desviantes, né? Então, pronto. Em síntese, é mais ou menos isso. Criminoso é um ato tipificado, é uma categoria no campo jurídico, e a estigmatização passa a ser então um rótulo colocado no indivíduo, mesmo depois de ter cometido, mesmo depois de ter pago, né, pelo ato cometido, mesmo depois de ter ressarcido o dano cometido. E nós temos, claro, a questão do rótulo. Sim. Que tem as suas consequências. Vá lá, o indivíduo que ontem... Vamos dar aqui um exemplo. Sim. Na nossa sociedade, o consentimento sexual, por exemplo, começa a partir dos 12 adiante. Consentimento sexual. Imagine que o vosso convidado envolve-se com uma menina de 16 anos. Vai preso. A sociedade pode julgar que esse indivíduo é um pedófilo. Ponto. Se vou preso, eu pago pelo ato que eu cometi. Agora, repare, como é que a sociedade vai me ver amanhã? Possivelmente haverá pessoas que dirão que não pode andar com aquele fulano por causa de uma coisa que ele fez no passado. Ali estamos diante de quê? De um rótulo, de um criminoso. Qual é a consequência disso? No meu campo interpessoal, eu tenho dificuldade de relacionar-me, porque afinal vocês acham que não pode andar com o indivíduo por um facto que ele cometeu no passado. Se eu incorporar isto na minha persona, eu amanhã poderei agir da forma como a sociedade me vê. Se a sociedade me vê como um Falou criminoso. Um ponto muito importante, doutor. Se o indivíduo se vê desta forma, quer dizer, se ele se vê pelo rótulo que a sociedade já lhe incutiu. Exatamente. Ele então passa a agir daquela forma. Que ele é mesmo aquela situação que ele propõe. Porque isso incorpora-se já na sua própria identidade. Passa a ser a forma de ver-se. É a tal chamada a culpa da moral. O que é a culpa da moral? Se todas dizem que eu sou uma prostituta, então vou agir como tal. E ela vai ter que justificar isso. Todo mundo diz isso, então eu sou isso. Na verdade, passa a ser uma identidade e uma consciência deturpada, fruto do rótulo social. Que aí, sendo assim, então podemos dizer que a questão que eu faço é: quais são os principais desafios que pessoas estigmatizadas enfrentam para tentar se reintegrar na sociedade?
Perfeitamente. Os desafios são muitos. Porque o rótulo, essa é uma das consequências, Sim. mas o rótulo, por sua vez, também faz... Vá lá, antes de eu ir para a cadeia, como nós sabemos, os jovens é a casta maioria no nosso país, né? Exato. E o desemprego está lá, certo? Certo. Se o indivíduo normal não consegue emprego, imagine o indivíduo que acaba de sair da cadeia e é rotulado ainda mais como um criminoso. Problemas com a educação, problemas com o emprego e depois, como nós dissemos, a própria deterioração da própria identidade, né? O indivíduo passa a ver-se de uma forma deturpada e passa a agir como tal. Se é verdade que a cadeia estava ali para retificar o indivíduo, o rótulo vai ajudá-lo a ser um indivíduo reincidente. Porque se me vê assim, então terei de cometer mais alguma coisa para salvaguardar a minha identidade, a minha honra, a tal identidade que nós acabamos de dizer é uma identidade errônea, uma identidade doentia. Então, essas são as consequências. Mas, do outro lado também, na nossa sociedade, temos que ver que existe a tal chamada institucionalização da criminalidade. Por exemplo, Sim. o registro criminal. Que chegar aí, doutor. Quando Pois. disse sobre o mesmo processo de reintegração, não é? Porque ele já está rotulado até na documentação. Exatamente. Isso nós vamos chamar de institucionalização da criminalidade. Por que existe a cadeia? A cadeia não existe apenas como forma retribucionista, ou seja, pagar pelo mal que tu fizeste. A cadeia existe também como forma de restauração do que nós chamamos do status quo ante. O que é isto? A restauração do status quo ante é partir da ideia de que a doutora Bendinha, antes de incorrer a um ato tipificado como criminoso, ela era uma pessoa de valores, ela era uma pessoa de caráter, mas por um descuido qualquer, por uma ignorância qualquer, incorreu a um ato tipificado como ilícito, crime, ponto. Sim. Ok. A cadeia é uma forma de isolar a doutora Bendinha para refletir um pouco, para que lá no cárcere consigamos incutir aqueles valores que achamos que faltou no momento em que incorreu naquela ação. Sim. Mediante formação, aquelas formações que mediante o trabalho, o labor, essas coisas todas. Não é apenas punir, mas restaurar. Restaurar o indivíduo em si. O indivíduo em si. Então, a restauração do status quo ante é isso, devolver aquela doutora Bendinha que existiu antes de ofender, antes de ferir um direito do doutor Chanja, da doutora Gilmara e, inclusive, restaurar a consciência para que a doutora Bendinha amanhã possa entender a doutora Gilmara como alguém como tu, que sente, chora, e ter a capacidade de dizer, desculpa pelo que eu fiz contigo. Isto, por essência, é o trabalho da cadeia. E a documentação? Agora, imagina... O registro criminal mantém? Pronto, ainda bem que coisa. Imagina, se é verdade que a cadeia está ali para isso, Sim. para eu pagar, para restaurar, não há necessidade, depois de eu sair, ter uma ficha Exato. criminal, porque afinal eu paguei. E um dos princípios da justiça é a questão do ressarcimento do dano. Eu já ressarci o dano, já reparei o dano, quer dizer que eu estou limpo e quero que a sociedade me aceite como um cidadão novo que agora quer contribuir para a sociedade. Só que a nossa sociedade, o que acontece? Sim. Institucionalizou aquele ato anterior, Sim, mediante o que? O registro criminal. Então, que se bem estou a entender é que a reinserção na documentação não sai. Desculpa?
este ato, esse rótulo do indivíduo, na documentação não é banido. Ou no registro criminal mantém. Sim, por isso estamos a dizer que não há E o papel do psicólogo? Não, vamos chegar ali. Por isso estamos a dizer que não havia necessidade de termos registro criminal do indivíduo que já cometeu o seu crime. Sim. Claro, só que há um... Desculpa. Não, quer dizer, já cumpriu o seu... Exatamente, porque já cumpriu a sua pena. Eu já cumpri, já paguei. Só que há um problema. Falou do papel do psicólogo. Sim, porque se os psicólogos estão aí, trabalham na cadeia, sabemos que eu tenho grupos de psicólogos lá, trabalharem com o indivíduo, então tem noção do rótulo que esta mesma documentação vai ter na vida deste indivíduo, porque se ele vai tirar um registro, está lá mais conotado aquele ato que ele fez há uns 10 anos, como ele vai se ver. Exatamente, só que ali levanta mais um outro problema, que é o nosso problema, o problema carcerário. O que é que acontece? Existe um exame na criminologia, o chamado exame criminológico. Esse exame tem a finalidade de determinar se o indivíduo, após o cumprimento da sua pena, esse indivíduo está corrigido mesmo ou não. O exame criminológico visa garantir, permitir os especialistas interdisciplinares, multidisciplinares, saber o grau de periculosidade do indivíduo, ou seja, o indivíduo cumpriu, eram 10 anos de cadeia o que cumpriu, mas até que ponto teremos a certeza que de facto esse indivíduo já não vai cometer? Ainda vem mais essa incógnita. Claro, por isso colocou essa questão do exame criminológico, ou seja, as equipes, porque imaginem que se eu cometi o crime por um problema psicológico. Sim, sim. Imagine que o crime que eu cometi foi por uma questão econômica, por exemplo. A equipe multidisciplinar tem que garantir que, de facto, aquele problema que fez-me incorrer aquele ato já está sanado. É ali onde às vezes peca-se. Por quê? Porque o indivíduo está na cadeia e na cadeia ele consegue encontrar um significado para a sua vida, entre aspas, né? Chega na sociedade, ele encontra o estigma, né? Sim, sim. Encontra o desprezo, encontra as dificuldades sociais, a tendência, e nós já vimos nas redes sociais alguém a dizer, não, eu vou roubar de novo para ir preso, né? Por quê? Sim. Porque não houve preparo, né? Tanto interno como externo. Então a tendência sempre é eu voltar à cadeia, porque lá tenho os amigos, tenho indivíduos com quem eu me identifico, tenho comida às 12, tenho mata-bicho e tudo mais. E isso quer dizer que o processo de ressocialização tem pecado em parte, de facto. O que nos conduz sempre a pensar que tem sido a base para a reincidência de muitos dos nossos irmãos. O que quer dizer que o indivíduo terá de cometer de novo para ir lá encontrar os seus irmãos, os indivíduos que lhe amparam, né, do seu sofrimento. Então, em síntese, é mais ou menos isso. A quebra do material do outro, né? Estamos a falar já ali de questões, por exemplo, do possível transtorno de conduta, né? Que é caracterizada por violar o direito do outro. Estamos a falar, por exemplo, alguns transtornos positivo, desafiador, não entender a figura de autoridade do pai, da mãe. Esses são os pequenos sinais que, por essência, na verdade, é a criança a clamar por uma orientação. É a criança a dizer, olha, vocês me trouxeram neste mundo porque ela vai querer explorar o mundo da sua forma. Exato. Mas esse mundo já tem os seus adultos, e são esses adultos que devem lhe orientar. Então, aqueles comportamentos achados estranhos nestas fases não é nada mais, nada menos como um clamor pelos adultos para que me oriente neste mundo em que vocês me trouxeram, né? Agora, imagine a inobservância desses comportamentos destas crianças nesta fase. Claro, é o culminar, é o vaticínio para um comportamento
futuramente que vamos chamar de um comportamento criminoso. Uau. Ali já é um mergulhar, né, no mundo da criminalidade e possivelmente amanhã temos os tais chamados criminosos de carreira, né? De carreira. Que poderá ser indivíduos então mesmo já em fase ainda de adolescência, porque os pais não deram conta aos sinais de alerta, Não, os criminosos de carreira, por regra, são sempre indivíduos que já atingiram a maioridade, né? Estamos a falar, por exemplo, aqui a nossa Constituição determina que a maioridade atinge-se com 18 anos. Pronto. Então, se não observarmos os primeiros sinais, que são os desvios primários, e depois não observamos os desvios secundários, né? Vamos considerar isso como delitos de passagem, né? Ou seja, esses delitos de passagem, quando não observados, o indivíduo atingiu a maioridade, ele mergulha no universo da criminalidade, então são chamados os criminosos de carreira, né? São os criminosos de carreira ou crônicos. Pronto, mas para todos os efeitos, fazer referência sempre que a ideia de criminoso é a linguagem jurídica. Para nós, é apenas um comportamento que, a dado momento, foi contra a expectativa da sociedade. Ok, muito bom, muito bom. Caro ouvinte, continue ligado às nossas redes sociais, você já sabe, Facebook, TikTok, YouTube, podcast em que posso te ajudar. Estamos a ter uma conversa fantástica com o Dr. Mário Sanja, por isso continue ligado, beijinhos, amém, tchau. O nosso psicólogo clínico aqui a nos elucidar, nosso psicólogo criminal, aqui a nos elucidar sobre criminoso ou estigmatização. Doutor Mário, pelo que estamos também aqui a ouvir, o termo criminoso é segundo o jurídico. Em psicologia, é uma linguagem jurídica, categoria jurídica. Em psicologia falamos de transtorno de personalidade ou transtorno de comportamento. Distúrbio de comportamento, transtorno de personalidade. E como nós sabemos, o transtorno de personalidade por essência é definido como um conjunto de traços, né, persistentes e que vão além da expectativa da sociedade, né, e eles se manifestam desde dimensão psicológica, emocional e social e por ali fora. Então, nós vamos preferir que o indivíduo teve um transtorno, um desvio, né? Teve um desvio no decurso do seu desenvolvimento, teve exatamente um transtorno, um indivíduo transtornou-se, um comportamento transtornado, porque é contra a expectativa da sociedade. O transtorno vai ser, talvez, a linguagem psicológica, o desvio vai ser uma linguagem sociológica, mas o crime, nesse caso, vai ser a linguagem jurídica. Então, é essa separação. Mas, lembrar sempre, não existe um criminoso enquanto essência da identidade da pessoa. O que existe é, talvez, mesmo essa questão da estigmatização e que nos remete a tais transtornos. Exato. E focando muito na estigmatização, doutora, a questão da estigmatização, um indivíduo que ao decorrer do crescimento, na fase primária, já começou a dar sinais desses pequenos desvios de comportamento com relação à mentira, a não identificar ou obedecer à figura patriarcal ou à figura que lhe dirige, isto é, os pais, normalmente vão crescendo com esta mesma dificuldade em identificar a figura paternal ou a figura de autoridade. E quando estão neste ritmo de já não obedecer ninguém, é possível a gente, como é que eu vou dizer, continuar a acolhê-lo ou vai para a cadeia para ver se lhe seja ressarcido então esta conduta? Ok. Não sei se entendi a questão. Um indivíduo, um adolescente que já está neste mundo do crime, vou dizer assim, sim, ou do desvio comportamental para o crime.
sendo adolescente, vai para a cadeia para ressarcir o comportamento ou vamos lhe dirigir sempre lhe orientando segundo a psicologia? Não, aqui em Angola temos o julgado de menores que está no Zango. Aquele por regra, se for adolescente, nós não falamos em cadeia como tal, né? Fala-se de medidas socioeducativas, né? Porque parte da ideia de que o indivíduo, se for adolescente, não cometeu um crime, ele teve conflitos com a lei. Essa linguagem que se usa, ou seja, se for adolescente, o indivíduo não cometeu, porque parte da ideia de que a sua identidade ainda não está formada. Então, no percurso da formação da sua identidade, ele então entra em conflito com a lei. E ali, claro, eu acho, não sei, deve ser o artigo 15 ou 17, salvo erro, do Código Penal, existe a chamada imputabilidade em razão da idade, ou seja, nós não podemos imputá-lo porque é menor de idade. O que nós devemos é ter medidas socioeducativas para com o rapaz, porque afinal é menor, ainda não parte da ideia de que não entende as coisas, a sua consciência ainda não está maturada e por isto ele tem um tratamento especial. Não vamos encontrar ele na comarca de Viana, coisa parecida, mas tem ali o julgado de menor. É verdade que, na verdade, tem havido algumas falhas, porque na CCL nós vamos encontrar mesmo. Mas pronto, não está aqui quem falou isso. Agora, se for abaixo dos 12 anos, ali aplica-se a chamada medidas de segurança, medidas de proteção. Parte-se da ideia de que os pais não estão a ter cuidado com esse menor, né? Dos 12 para baixo, medidas de proteção. Dos 12 aos 17, medidas socioeducativas. De 18 adiante é mesmo cadeia com... Jovens ou indivíduos, principalmente dos 18 anos para baixo, mostram comportamentos de que lhe permite mesmo ser taxado como criminoso. E agora, com estes comportamentos, eles deixam a sociedade na incógnita se realmente são criminosos ou não. O que podemos fazer diante disso? Estamos a falar nesse caso dos menores ou dos mais velhos já, não sei. Exato, dos menores mesmo, dos 18 anos para baixo, que têm comportamentos e atitudes, como por exemplo cortes de cabelo. Sabemos que há linguagens no ramo deles do crime, não deles, mas há linguagens corporais, linguagens em pinturas, códigos, que já sabemos até o andamento do ciente. Boa. Então, isso eles são meio tortos assim, né? Exato. E depois tem que andar, parece que vai cair. Eles usam esta linguagem para serem denominados mesmo criminosos ou não. Ok. Vamos aqui diferenciar duas coisas. Existe o desviante, existe o marginal. Quando nós falamos de marginal, o que vem à mente da doutora? Quando assim... a palavra marginal, sempre que ouviu, lhe remete a quê? Remete a um indivíduo que tem comportamentos de bandidagem. De bandidagem, né? Alguém vândalo ou coisa parecida. Sim, que marginaliza. Pronto. Essa é uma chamada, essa está chamada promiscuidade doutrinal. Ou seja, o marginal, por essência, sim, é o indivíduo que está à margem da sociedade, ou seja, é o indivíduo, essa é a sociedade, ok? Sim. O marginal é o indivíduo que está aqui, ok? Sim. Que a qualquer toque, imagine que esse espaço todo aqui é o mundo da criminalidade, ok? Sim. Essa sociedade, a qualquer toque, o que acontece? Ele cai para o mundo da criminalidade. Mas o marginal não cometeu nada, ou seja, é o indivíduo que no decurso no seu desenvolvimento, ele acha que precisa ter uma identidade diferente dos demais. É dali onde vem a pintura do cabelo, o piercing. Nos Estados Unidos são os hippie, né? Os indivíduos que não banham, por exemplo, em nenhuma parte do código da nossa sociedade está escrito que não banhar é crime.
por exemplo, né? Sim, sim. Não está tipificado. Em nenhuma parte do nosso Código Penal encontramos que pintar o cabelo é crime. Sim. E em nenhuma parte também do nosso código vê que andar, por exemplo, né, da fonte de lado é crime, mas é estranho para aquele comportamento esperado na sociedade, só que não fere nenhuma norma como tal. Agora, é verdade não que... fere entre aspas, doutor, porque quando chega num meio politicamente correto, Exato. dá assim, já praticamente como o doutor Uma questão de já sabemos etiqueta. a linguagem Exatamente. do marginal, poderá ser associado. Exato. O problema é que, se à medida que ele vai andando dessa forma e tudo mais... Tem que guardar já a pasta. Exatamente. Nós, à distância, já sabemos que, pá... Está havia um sim. Está ali alguém. Mas, permita-me dizer o seguinte. À medida que esse indivíduo vai estando nesta marginalização, ele vai incorporando isto na sua identidade. E, claro, vai cometendo alguns delitos. Ali, claro, o caminho é porque a marginalidade é a porta de entrada para o campo da desviança. Mas a marginalidade, na essência, não é um desvio. É apenas alguém que, no decurso do... adotou para achar... Ou seja, repare, existe uma sociedade. Essa sociedade definiu que todo indivíduo tem educação, livre, emprego e por aí fora. Esse indivíduo não consegue essas coisas, né? E esse indivíduo vê que os indivíduos que estão no Marxo de Kifangondo são indivíduos que têm e tal, viste? O que é que eu vou fazer para também para ser alguém, ser visto, né? Sim, sim. Então, que tal eu pintar o meu cabelo, por exemplo? Então já estou a ser um pouco estranho, né? Um pouco diferente. E quando olharem para mim, vão dizer: o fulano está ali, o gajo é meio estranho. Sou aplaudido, essas coisas todas. Se todos andam assim direito, por que não entortar só um pouco? Porque ele, na verdade, está a criar uma forma de criar a sua própria autoestima naquele universo. Deixa-me acrescentar, doutor. E os indivíduos também que pintam o dedo? Só um dedo. O dedo Desculpa. Boa. Não, Ok. Não, já. Curiosa. Os indivíduos que pintam só um dedo, Sim. e depois os indivíduos que pintam também as linhas de preto. Ok, boa. Sim. Pronto, por acaso eu pintei aqui um dedo. Ok. Vamos em partes. Há indivíduos que pintam de preto. Esses podem ser os góticos, ok? O goticismo é uma doutrina, sim. Vestem-se de preto e tudo mais. Há outros que é por identificação com a comunidade LGBT, né? Eles também têm essa particularidade. Há outros que talvez é por um código qualquer. Sim, é por aí. Ok. Se bem entendemos, então, tem o grupo dos marginalizados, Exatamente. tem Dos dos desviantes, tem o grupo dos estigmatizados. E temos exatamente. também, não vou dizer o grupo, mas a expressão criminosa é associada ao processo de direito. Se é assim que eu posso dizer. Sim. Essa é uma linguagem, uma categoria jurídica. Nesse caso, o criminoso como tal é uma categoria jurídica. Pronto, aquele indivíduo que incorreu a tudo aquilo que nós narramos no princípio, né? Todo indivíduo que o crime é um facto típico ilícito, culpável. Se o indivíduo teve uma conduta que incorre à norma estabelecida como criminoso, esse indivíduo entra na categoria de criminoso. Pois. Doutor Mário, o que tem a nos dizer ou quais as suas abordagens eficazes para lidar com a estigmatização, para promover então a reabilitação dos indivíduos? Ok. Olha, primeiro temos que entender de que nós somos seres, somos humanos, Sim. que a dado momento nós incorremos algumas coisas más. Isso na doutrina chamamos de efeito Lúcifer. O efeito Lúcifer é a ideia de que se a doutora Bendinha for colocada
no momento de pressão, no momento de entre ataque ou fuga, a doutora Bendinha poderá ter um comportamento estranho a toda a tua equipa. Temos que entender primeiro que o ser humano, antes de ser humano, ele é um animal, só que um animal racional. Porque os nossos instintos primitivos de violência é que nos trouxeram até aqui ser evoluídos. Porque naquele tempo nós éramos uma espécie mais frágil. Se nós não desenvolvêssemos, até formiga nos mata. Né? Pronto, então temos que entender que esses elementos, inclusive chamam-se o cérebro R, o cérebro reptiliano, está lá dentro de nós. Nós temos esses instintos maus dentro de nós. Mas somos pessoas também que buscamos a todos os dias uma versão melhor de nós. E se nós cairmos, de facto, nós estamos a clamar por uma ajuda para nos corrigir. Ora, para evitar isto, o Estado tem que estar no campo dentro da tua pergunta, da pergunta da doutora, desculpa. O Estado tem que criar políticas explicativas e uma literacia jurídica. Se o indivíduo já cumpriu com a sua pena, esse indivíduo está apto para voltar para a sociedade. Se o indivíduo ainda não transitou a julgado, esse indivíduo tem a presunção de inocência. Isto tudo, claro, nos remete a tentar acabar com a questão da estigmatização. Se o indivíduo tem a presunção de inocência, quer dizer que nós devemos esperar que a justiça primeiro seja feita. Agora, no campo da justiça também, a justiça deve ser uma justiça humanizada, não uma justiça que parte da ideia de punir o indivíduo, de ver o indivíduo como uma coisa, né? Mas é alguém que clama por uma ajuda e esse indivíduo deve ser restaurado, mas quando for o momento de lhe tirar, de lhe colocar em liberdade, que se tenha certeza que de facto o indivíduo, o seu grau de periculosidade já foi sanado. É ali onde entram tais especialistas, a equipa multidisciplinar, o psiquiatra, o psicólogo, o sociólogo, os psicopedagogos, né, para saber se de facto o indivíduo, se foi condenado a 10 anos, agora não basta sair. Ao sair, deve haver políticas de acompanhamento. É ali onde entram os assistentes sociais. Né? Esses elementos todos, se a sociedade do TikTok, a sociedade do Facebook saber disto, claro que amanhã o estigma fica uma coisa do passado. Mas é difícil, porque o ser humano é fácil para ele apontar o erro. Em psicologia existe a chamada Schadenfreude. O Schadenfreude é o sentimento de alegria que o ser humano tem pelo dano do outro. Ou seja, a doutora Bendinha e a sua equipa criaram tal podcast enquanto... em que posso te ajudar? Assim sou eu, que estou no 3º ano, né? Frustrado com as minhas cadeiras, né? Com aquele professor estranho. E eu não sinto prazer, quer dizer, para mim, quanto esse projeto não andar, melhor. Não sei se, claro, nós queremos que isso ande, né? Mas o sentimento do dano do outro. Algumas vezes a doutora Bendinha já disse, bem feito, certo? Exato. Não é mal. Eu avisei, bem feito. O erro é quando nós incorporamos isso, né, o prazer de querer ver o outro a cair. Sim. Isto, no tempo das redes sociais, é o que mais há. Isto também, claro, é o ponto da própria estigmatização. Nós nos alegramos quando vemos o indivíduo a ser, condenado. Sim, ser por provas, está contemplado de que de facto ele cometeu, sim. Mas, passado essa questão do Schadenfreude, penso que o caminho estará bem andado. Exato. Se a tua autoestima é alta, então o estigma não tem lugar na tua vida. Por quê? Porque Deus te ama do jeito que você é. Lindo, linda, maravilhosa.
maravilhoso. Acabamos de ouvir aqui o Dr. Mário. Dr. Mário, muito obrigada por atender o convite, obrigada mesmo. Esperamos tê-lo cá mais vezes, com temas mais ainda sugestivos, para passar a informação lá em casa, que muito temos de beber do Dr. Mário com relação ao desenvolvimento não só social, mas cognitivo do indivíduo em si. Obrigado eu, doutora Bendinha, obrigado a toda a equipa do podcast em que posso ajudar. Na verdade estou muito satisfeito, superou as minhas expectativas. Convites como esses fazem bem, falar faz bem, ser ouvido faz bem, e penso que esse é o pouco contributo que nós tínhamos para dar para o mundo. Fora isso, continuem com esse vosso trabalho e a próxima estamos aqui. As tuas redes sociais, doutor, por favor. Eu não sei se sou lá, eu não sei se tenho redes sociais, mas pronto, tem um Facebook. Mário Saja. Não, o Facebook é chanja.xindica. Amém. Sim, chanja.xindica, estamos lá e estamos juntos. Muito obrigada. Com relação à estigmatização. Uma experiência. Já teve uma experiência, Você já foi estigmatizado? Ou alguém próximo? Basta olhar para a minha cicatriz no rosto. Não tem uma cicatriz? Tem sim. Tem, né? Pois. Mas é brincadeira. Eu nunca. Pronto. Na verdade, acho que todo mundo já sentiu alguma coisa, né? Por algum defeito também no corpo. Sim. Porque, deixa-me que lhe diga, ainda bem que coloca essa pergunta, porque o estigma tem dois, tirando aquela perspectiva de Becker, o estigma tem o primário corpóreo, tem a culpa da moral. Vamos explicar nesses dois pontos. O que é o primário corpóreo? É o indivíduo ser estigmatizado por questões físicas, por exemplo. Alguém que acarreta alguma deficiência, alguém que, enfim, tem dificuldade na fala. Alguém com um rosto meio estranho e tal, esse deve ser bandido, né? Ou seja, a pessoa está a dirigir-se a ti, tu sentes que a pessoa está a fugir de ti ou coisa parecida. Isso existe na nossa sociedade. E também existe a estigmatização por uma questão de localidade, né? Por exemplo, Amém. O facto de ouvir que existe a KOPB, né? A pessoa fica, calma aí, KOPB, pelo que eu ouço, né? Para ir ali, a que hora devo ir e tal, pronto. Isso existe e sempre penso que existirá. Sim, sim. Particularmente não sei. Nunca senti na primeira pessoa que estou a ser Já acompanhou o caso de alguém? Agora, claro, bullying nós já sofremos lá, né? Por causa da minha própria cabeça e tal. Já sofri muito essas coisas todas, mas são coisas já superadas e tudo mais. Qual era a outra questão que colocou? Qual é a abordagem eficaz para os indivíduos que sofrem estigmatização? Para deixar uma palavra para quem nos assiste. Ok. A título, estamos já no fim nesse caso, né? Título conclusivo. O estigma não é uma coisa, penso eu, que vai acabar ou acabe por vontade de indivíduos de forma particular, né? O estigma pressupõe um projeto, como já dissemos no princípio, um projeto de Estado. O estigma pressupõe um espaço onde cada indivíduo consiga realizar-se, né? Porque os indivíduos estigmatizados são aqueles indivíduos, por essência, que são marginalizados. O indivíduo que está no Catinton, o indivíduo que está no Simeone, este já carrega um estigma por si só. Sim. E isto é um risco quando o indivíduo assumir isto, porque ele depois passa a agir com base no estigma social. Então, não é muito para as pessoas que nos assistem, aliás, as pessoas que nos assistem, nesse caso me refiro ao Estado, que deve pegar essa problemática, deve levar esta matéria numa dimensão um pouco mais alargada,
garantir a educação, garantir os empregos, garantir, como eu disse, o espaço de realização para todos. E isso, claro, restaura a nossa autoestima, restaura o nosso bem-estar e tudo mais. Feito isso, todo indivíduo com autoestima, o estigma não lhe diz nada. Exato. Agora, o erro é quando a autoestima já está deteriorada, vem mais o estigma, há dois caminhos. Ou eu vou roubar, ou vou violentar, vou matar, ou, por último, vou me suicidar. Esses são os únicos caminhos. E penso que o caminho não é este. E precisamos fazer melhor. E por isso, acho eu, o podcast existe. Esse podcast em que eu posso ajudar existe. Claro, mais temas como esses, vocês estarão, de facto, a fazer um trabalho que... acho que sem nome, não sei. É um trabalho sem nome. Um dia vamos encontrar o nome disto. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Caros ouvintes, continuem ligados à Rádio MPS, continuem ligados às nossas redes sociais, podcast em que posso te ajudar. Estamos aqui para lhe trazer alegria, lhe trazer informação, lhe trazer conhecimento, porque conhecimento é poder. E o doutor falou muito bem, autoestima alta, o estigma não é nada. Não importa onde você vive, não importa os lugares a que você frequenta, uma coisa importante, saiba que você é importante. E que Deus te ama e te ama do jeito que você é. Estamos juntos, é um até já. Trabalhou para vocês na técnica, o Zeus. Trabalhou também Jumara Pinto na coordenação, supervisão geral com Paulo Monteiro. Coordenação Jumara Pinto. Falo para vocês a Emiliana Bendim Afonso. Um beijinho para minhas colegas. Estamos juntos. O programa terça-feira será 14 horas com a doutora Catarina, a doutora Mochito. E o próximo sábado estarei de volta com a doutora Jorgelina. É um até já. Estamos juntos.